Menu Transformações. Nós encontramos no Corel, no menu Organizar, a opção Transformações. E aqui nós vamos poder colocar um objeto numa posição exata, ou girar num grau exato, ou modificar a escala e espelhar, ou modificar tamanho ou inclinar. Se a gente clica em Transformações, Posição, ele já abre aqui do nosso lado direito com as 5 opções. Então, aqui eu tenho a posição dele no Shift e no Y, né, no horizontal e vertical em relação à folha. Aqui eu vou ter como girar num ângulo exato. Aqui eu vou ter como espelhar ou escalar nosso objeto. Aqui nós vamos poder modificar o tamanho da mesma maneira que nós podemos na nossa barra. E aqui nós temos o inclinar da mesma maneira que nós temos quando nós damos 2 cliques e inclinamos. Só que aqui nós temos com medidas exatas. Então, por exemplo, se eu quiser modificá-lo de posição e colocar aqui que eu quero que ele ande para o 23, por exemplo, no sentido horizontal, ele vai colocar para mim 23 milímetros à frente. Se eu precisar girar num ângulo exato o meu objeto, por exemplo, 23 graus, e der um aplicar, ele vai girar os exatos 23 graus. A mesma coisa aqui com o espelho. Então, vamos ver aqui esta palavra que eu coloquei, e eu vou tentar fazer com que ele gire no espelho, né, em 134, por exemplo. Então, ele aumentou aqui. E aqui eu vou fazer nosso espelho, olha. Espelhar horizontalmente ou espelhar verticalmente. E mando aplicar. E aqui ele faria o horizontal. Então, vamos voltar aqui para continuar nas opções que nós temos aqui. Esse daqui, ele modificaria o tamanho se eu precisasse do tamanho exato. E esse daqui, ele inclinaria no espaço que eu pedi para ele inclinar. Se eu colocar, por exemplo, 34 e mandar aplicar, ele vai inclinar 34 graus. O que é interessante é que, se eu pedir para fazer um espelho desta palavra, por exemplo, aqui, um espelho horizontalmente, aliás, verticalmente, e pedir para aplicar, ele só vai fazer isso nessa palavra. Mas, se eu pedir para ele fazer uma cópia, ele vai fazer uma cópia, girado e já aumentado, como foi que eu pedi aqui. Então, se eu clicar no meu objeto, eu vou deixar no 100 aqui. E aqui eu vou pedir para ele deixar no 100 também. Vamos fazer ali novamente. Aqui só indica onde ele está, tá? Eu poderia colocar ele para cima, então ele não ficaria um sobre o outro. Então, eu indico aonde eu quero que ele coloque a cópia. Se eu clicar aqui embaixo e pedir para ele aplicar essa cópia, ele vai colocar exatamente como um espelho. Essas aqui são configurações mais precisas para a gente poder trabalhar a posição dele, o ângulo, o escala, o tamanho ou inclinar. Porque se eu precisasse, por exemplo, fazer o espelho disto daqui, e fizesse uma cópia dele, por exemplo, no Ctrl+C, Ctrl+V, então tá um sobre o outro ali, ó, é só eu puxar que ele gira. Vou fazer em uma só para vocês visualizarem. Eu clico e arrasto e ele vira.